Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da portaria 1035 de 2018 e essa portaria ela cai no concurso de Votorantim, né? Então esse é um concurso que foi aberto, aí com essa questão da pandemia está suspenso, não confunda com o processo seletivo que vai ocorrer, tá? Concurso é diferente, né? Concurso é para efetivar, processo seletivo é por tempo determinado. Então vamos falar dessa portaria, que é uma portaria importante, tranquilo, uma aula tranquila, fácil de você entender, basta prestar atenção, certo? Que é tranquila. Então vamos lá. Sempre lembrando, gente, que é importante ler o edital. Você precisa pegar a parte dos conteúdos, colocar no seu caderno, para você saiba o que você está estudando, se essa portaria cai no seu concurso ou não. Porque muita gente estuda sem olhar o edital, e aí perde tempo, estuda coisa que não deve, e aí não vai bem na prova, né? Então vamos lá. Portaria 1035 de outubro de 2018, concurso público de Votorantim, né? Aqui uma parte básica falando, né, da portaria, quem faz é o ministro da Educação. Então isso aqui é meramente uma formalidade da portaria, né? E aqui sim começa o artigo 1, né? Porque fica homologado o parecer CNE-CEB 2 de 2018. Nós vamos ver o que fala esse parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, aprovado na sessão de 13 de setembro de 2018, que assim determinou. Agora sim, vem aqui o que interessa e o que pode cair no concurso. A data de corte etário vigente em todo o território nacional para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas. Veja, havia um grande debate, gente, sobre a data de corte do aluno. Quando que o aluno entra na escola, com que idade? Aí se normatizou isso, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu, né, que isso é válido, então isso é aplicado em todo o Brasil, para a rede pública e privada, para a matrícula inicial na educação infantil aos 4 anos de idade, tá? Aqui estamos falando da pré-escola, 4 anos de idade, e no ensino fundamental aos 6 anos de idade, é aquela definida pelas diretrizes curriculares nacionais, ou seja, respectivamente aos 4 e aos 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que se realiza a matrícula. Vamos entender isso. Como é que é isso, Fábio? É assim, eu nasci 2 de abril. Se eu estivesse entrando agora no sistema de educação, 2 de abril, né, eu tenho lá 3 anos e vou fazer 4 anos no dia 2 de abril. Portanto, eu entro na educação infantil em que lugar? Na creche, porque eu faço depois de 31 de março. Olha só, você tem que ter 4 anos completos ou 6 anos completos ou a completar até 31 de março. Então, por exemplo, no primeiro ano, eu tenho 5 anos, vou fazer 6 anos no dia 2 de abril, eu entro no primeiro ano? Não, se eu não estiver no sistema, eu entro aonde? Eu continuo na pré-escola, tá? Ou vou para a pré-escola, né? Vamos dizer assim, porque eu não estava no sistema. Então, gente, essa data de corte, ela é para todo o Brasil, das instituições públicas e privadas, e define, né, quando que você entra na escola. Então, aos 4 anos na pré-escola, para quem completa ou a completar no dia 31 de março. Então, se você completa 4 anos em fevereiro, tudo bem. Se você completa em março, tudo bem. Se completou em abril, aí já não dá para entrar na pré-escola, tá? Continua o sistema de creche se estiver na creche. E 6 anos completos, né? Para entrar no primeiro ano, tem que completar até o dia 31 de março. Isso nós estamos falando para crianças que vão entrar no sistema e vamos falar disso mais na frente. Tudo bem? 2. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escola, né? Então, temos aqui a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e ela é dividida em creches e pré-escola, sendo que a pré-escola é obrigatória. A creche não é obrigatória, tá?
as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Muita atenção, porque as bancas costumam perguntar isso. Então, olha só, creche e pré-escola de 0 a 5 anos. De idade no período diurno, veja, período diurno, em jornada integral ou parcial. Ou seja, tanto a creche quanto a pré-escola, elas são período diurno e elas podem ser integral, aquela que a criança fica mais de 7 horas, ou parcial, certo? Regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social, conforme disposto na resolução CNE-CEB número 5 de 2009, que também tem aula no meu canal. Você pode assistir. Então, vamos só recapitular esse item 2 aqui, porque nós estamos falando de uma portaria, tá? Uma portaria. Não é muito comum cair portaria, mas estamos falando de uma portaria. Então, a portaria, no seu item 2, ela diz assim, ó, creche pré-escola, certo? A primeira etapa da educação infantil, ela vai de 0 a 5 anos, é sem período diurno, jornada integral ou parcial. Então, essas informações você tem que estar na cabeça. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, não dá para você ficar selecionando ali as crianças que vão estudar, né, na educação infantil, porque ela não precisa de requisito de seleção. B. É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da educação infantil? Quem é a primeira? É a creche, tá? Segunda etapa da educação infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso 1 do artigo 208 da Constituição Federal, que também tem no meu canal aula, de crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula inicial. Então, gente, é obrigatório a pré-escola, tá? Lembra que eu falei que é obrigatório. Só complementando uma informação aqui. Quando eu falo requisito de seleção, qualquer requisito, tá? Então, muita gente às vezes entende que a creche é para mãe trabalhadora. Vamos entender isso. A creche é um direito da criança e também a mãe trabalhadora também tem direito. Mas não pode ser você pegar só mães que trabalham e não colocar as mães que, por exemplo, não estão trabalhando, ou os pais que não estão trabalhando, porque a creche é educação, gente. A creche é educação. Então é direito de todas as crianças, tá? E também é um direito da família, né, da mãe, do pai trabalhador, ter um local para que, enquanto eles trabalham, seus filhos sejam educados e cuidados. Sempre lembrando que educar e cuidar são indissociáveis, tá? Então, gente, prestando muita atenção aqui, obrigatoriedade da pré-escola, garantida aqui no artigo 208 da Constituição, certo? Colocado lá no artigo 208 da Constituição, para as crianças que completam até 4 anos, até o dia 31 de março, não esqueça essa data. Teve concurso, colocou 31 de maio e aluno, na hora de prestar atenção lá, acabou lendo, em vez de março, acabou lendo maio e errou. C. As crianças que completam 4 anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da educação infantil. Entenderam isso, gente? No meu caso, por exemplo, nasci 2 de abril. Se eu completar 4 anos, né? Se eu tivesse nessa época aí, na minha época não tinha isso, mas vamos lá. Se eu tivesse 3 anos de idade e ia completar 2 de abril, eu não podia ir para a pré-escola. Eu tinha que permanecer na creche, tá? Porque eu nasci depois do dia 31 de março. E quem nasce até dia 31 de março? Tem 3 anos. Vai completar 4, dia 31 de março. Ele vai para onde? Vai para a pré-escola, tá? Então é fácil entender isso e a banca pode te perguntar isso. Aliás, eu acho que colocar essa resolução só para criar uma pergunta nesse sentido. D. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula
no ensino fundamental. Então, se a criança, né, ela não frequentou a educação infantil, isso não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Embora, gente, hoje a educação infantil, a segunda etapa, como a gente disse aqui, primeira etapa da educação, que é a pré-escola, ela é obrigatória. Então, o pai responde caso ele não matricule seu filho na pré-escola, tá? Entendido isso, gente? É importante guardar os números para você não errar na prova. 3. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade. Professor, você não falou num outro vídeo aí que a educação obrigatória era dos 4 aos 17? Cuidado para não confundir, gente. Aqui estamos falando de ensino fundamental. E ele tem 9 anos, né? Então, antigamente tinha 8, aí passou a ter 9. Ou seja, a criança antigamente entrava com 7, agora ela entra com 6, certo? Na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade, se estende também a todos que na idade própria não tiveram condição de frequentá-los nos termos da Resolução CNE-CB 7 de 2010. Importante informações aqui, você não pode esquecer esses números. A é obrigatória, né? 3, item A. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de criança com 6 anos completos ou a completar até o 31 de março, no ano em que ocorre a matrícula nos termos da lei e das normas nacionais vigentes. Vou dar novamente o meu exemplo, porque eu nasci no dia 2 de abril. Quem quiser mandar presente, dia 2 está aí, tá? Brincadeira. Dia 31 de março, né? Eu nasci dia 2. Se eu não tivesse no sistema, o que acontecia comigo? Eu poderia entrar com 6 anos no primeiro ano? Não, eu teria que entrar com 7, certo? Porque eu completava 6 anos depois da data. Ah, mas é uma diferença pequena de 2 dias. Não importa, já foi batido o martelo. 31 de março é a data de corte, tá? Data de corte. B. As crianças que completarem 6 anos após essa data, no meu caso, deverão ser matriculados na educação infantil na etapa da pré-escola. Então, se fosse na minha época, eu teria que permanecer na pré-escola, tá? Por quê? Porque eu completo depois do dia 31 de março e assim todo mundo que faz aniversário depois dessa data aqui, tá? Até essa data vai para o primeiro ano. Depois dessa data, né, continua na pré-escola, desde que não esteja no sistema, nós vamos falar disso aqui. 4. Excepcionalmente, olha a exceção aqui, as crianças que até a data da publicação desta portaria, portanto, aquelas crianças que já estavam no sistema quando essa portaria foi publicada em 2018, elas já se encontravam matriculadas e frequentando instituições de educacionais de educação infantil, creche ou pré-escola, devem ter sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção. Então, novamente o meu exemplo. Se eu já estivesse estudando, aí não teria problema. Por quê? Vamos supor que eu entrei lá na creche em 2016. Então, eu já estava no sistema quando a portaria foi publicada em 2018. Então, eu não posso reprovar, né? Vamos dizer assim, não é uma reprovação, mas eu não posso ser barrado, como diz aqui, direito de continuidade e prosseguimento sem retenção. Porque senão poderia ser uma retenção, né? Eu estava na pré-escola, já tinha feito 2 anos de pré-escola, teria que ficar mais um? Não, eu já estava no sistema, então eu continuo no sistema. Aí eu vou ficar com 5 anos de idade no primeiro ano até o dia 2 de abril, né? Depois eu vou completar 6. E se nascesse lá em 25 de dezembro, ele vai ficar o ano todo com 5 anos? Vai ficar o ano todo com 5 anos se ele já estava no sistema. Então ele vai passar boa parte do primeiro ano, né? Primeiro ano inteiro, né? 25 de dezembro, com 5 anos de idade, tá? E agora, as crianças que nascem a partir desse instante aqui, de 2019, 2018, e não estavam no sistema, aí elas entram já nessa nova regra, tá? Excepcionalmente aqui.
5. As novas matrículas de crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a partir de 2019, serão realizadas considerando a data de corte de 31 de março, estabelecida nas diretrizes curriculares nacionais. Então, gente, criança, a partir desse momento aqui, né, 2019, 2020, 2021, as crianças que estão entrando no sistema, elas seguem essa regra, essa data de corte. Professor, e se a criança nasceu dia 1º de abril? Não tem problema, é até 31 de março. Então, se ela nasceu 1º de abril, não estava no sistema, ela vai ter que entrar, por exemplo, na pré-escola só no próximo ano, tá? 6. O direito à continuidade, e aí ela continua na creche, né, se ela estiver no sistema educacional. 6. O direito à continuidade do percurso educacional é da criança. Ó, o direito à continuidade do percurso educacional é da criança, independentemente da permanência ou de eventual mudança ou transferência de escola, inclusive para crianças em situação de itinerância, tá? Então, a garantia aqui de que a criança vai ter o seu percurso educacional assegurado, certo? 7. As normatizações vigentes sobre corte etário para a matrícula de crianças. Deixa eu só voltar numa coisa aqui, gente. Quando eu falei aqui, né, é claro, a criança que está entrando no sistema, se ela já estava no sistema, só reforçando isso, né? Então ela entra na exceção, tá? Ela entra na exceção. Então, a criança que vai entrar no sistema de creche, por exemplo, ela já entra nessa regra para a questão da educação infantil, a segunda etapa, pré-escola. Tudo bem, gente? Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, coloca no chat, tá? 7. Nos comentários, desculpa, né? Nos comentários. 7. As normatizações vigentes sobre corte etário para matrículas de crianças na pré-escola e no ensino fundamental, respectivamente 4 e 6 anos de idade, produzidas pelo sistema de ensino estaduais e municipais em dissonância com as diretrizes curriculares nacionais, necessitarão ser revisadas observando o cumprimento do princípio de respeito à hierarquia legal, a integração e a harmonização entre os sistemas de ensino, fortalecendo o regime de colaboração estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, esse aqui é só para um parágrafo, né, para colocar ali que isso, né, nós vivemos numa federação, existe aí uma integração, né, entre os sistemas de ensino estaduais e municipais, cada um cumprindo aí seu papel, e aí a gente tem essa nova regra aqui de 4 a 6 anos de idade, com, né, claro, a data de corte. Isso vai, a partir dessa portaria, os documentos, tanto dos municípios quanto dos estados, precisaram aí ser revisados para se harmonizarem, né, com essa portaria e com essa determinação, já que todos nós participamos da federação e todos nós temos as nossas responsabilidades no regime de colaboração que a Constituição Federal estabeleceu, colocando o papel de cada um. Lembrando que o município, certo? Ele é o que responde aí pela questão da educação infantil, tanto creche quanto pré-escola. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, Rocieli Soares da Silva, tá? E aí aqui eu vou reforçar com vocês alguns conceitos. Olha aqui, vamos fazer uns exercícios aqui. Primeiro, né? A criança nasceu no dia 2 de abril, tem 3 anos, ela deve ser matriculada aonde? De acordo com a portaria, né? Ela tem 3 anos de idade. Ela deve ser matriculada aonde? Né? Nasceu no dia 2, pensou aí? Aonde? Ela tem 3 anos. Vai fazer 4 no dia 2 de abril. Seguindo a regra lá do 31 de março, ela deve ser matriculada aonde? Na creche, né? Ela não pode ir para a pré-escola, não pode ir para o pré-1 ainda, porque ela vai completar 4 anos no dia 2 de abril. Então ela fugiu da data de corte, certo? Então ela continua
né? Vai para a creche aqui. A criança nasceu no dia 30 de março, tem 3 anos, ela deve ser matriculada aonde? Responde aí, gente. Aonde ela deve ser matriculada? Na pré-escola, porque ela nasceu antes da data de corte, ela vai fazer 4 até 31 de março, então ela vai para onde? Pré-escola, pré-1 aqui, tá? Pré-1, ó, aqui foi para creche, aqui foi para o pré-1, situações diferentes, ó, diferença de poucos dias. A criança nasceu no dia 30 de junho, tem 6 anos, ela deve ser matriculada onde? Essa aqui é uma pegadinha que a banca pode fazer com você. Ela nasceu no dia 30 de junho, tem 6 anos, ela deve ser matriculada onde? Se ela já tem 6 anos, gente, ela é matriculada onde? No primeiro ano. Ela já tem 6 anos, né? Então ela já tem 6 anos. Então ela já completou 6 anos. Então ela deve ser matriculada no primeiro ano. Veja, a hipótese aqui já considera que ela tem 6 anos. Portanto, ela vai fazer 7 dia 30 de junho. Então ela já atende o pré-requisito lá da data de corte. Cuidado, né? Que a banca pode fazer uma pegadinha com você com isso aqui. E você não se ligar, ó, ela já falou, já ó, tem 6 anos, né? Ela nasceu dia 31, mas ela já tem 6 anos. Ela não vai fazer 6 anos. Então, cuidado para você não cair numa pegadinha dessa. A criança nasceu no dia 1º de abril. Tem 5 anos. Ela deve ser matriculada. Essa fácil, hein? Olha lá, nasceu no 1º de abril, tem 5 anos. Vai fazer 6, né? Vai fazer 6. Mas aí ela entra no primeiro ano? Não, nasceu no dia 1º de abril, né? Se tivesse nascido no dia 30, no dia 31 de março, ela já iria para o primeiro ano. Aqui ela não vai. 5. A criança nasceu no dia 2 de abril. Olha o meu caso aqui, ó. Tem 5 anos. Já está no pré-2. Ela deve ser matriculada. Aí caiu naquela de excepcionalidade que eu falei para vocês. Ela já está no pré-2. Então você não pode, ela já está no sistema. Quando saiu essa portaria, ela já estava no sistema educacional. Então você não pode barrar ela, você não pode reprovar. Então ela vai para o primeiro ano, né? Olha aqui, ó. Lembra da excepcionalidade? Excepcionalmente, as crianças que até a data da publicação dessa portaria já se encontram matriculadas e frequentando instituições de educação infantil, creche pré-escola, devem ter sua progressão assegurada, tá? Então, devem ter sua progressão assegurada. Eu lembro que eu fui falar um exemplo aí, eu falei, não, mas aí está na creche? Não, se já estava na creche, obviamente ela vai ter sua progressão assegurada, tá? Então, cuidado com essa excepcionalidade aqui, porque é muito provável que eles façam perguntas para vocês colocando isso aqui, essas hipóteses. Aí você tem que estar atento. Se ele já deu a informação que ela já tem, então é porque ela vai fazer 7. Se ele falar que ela tem 5, é porque ela não fez. Se aqui o exemplo foi, ela tem 5 anos e ela nasceu dia 30 de julho, significa que ela vai fazer, né? Vai fazer 6 anos. Então, aí ela, neste caso aqui, ela permaneceria na pré-escola, né? Agora, tudo depende, gente, claro que a banca vai te dar as informações. Se ela já estava no sistema, se ela não estava no sistema, o ano, né? Então a banca vai te dar todas as informações. A gente está aqui só fazendo um exercício para que vocês não esqueçam essas informações importantes aqui, ó. Educação infantil aos 4 anos, ensino fundamental aos 6, né? A data de corte 31 de março. Aí vocês ficarem atentos à excepcionalidade, se a criança já está no sistema educacional. Quando essa portaria foi publicada, então ela continua avançando normalmente. Se ela está no pré-2, ela vai para o primeiro ano, tá? Se ela está na creche lá, no final da etapa da creche, ela vai para a pré-escola normalmente, ela estava no sistema, certo? Ela entra aqui. Agora, as crianças que nasceram a partir dessa portaria já entram nessa regra, tá? Já entram na regra nova. As crianças de 2020 que vão entrar no sistema de creche, por exemplo, elas já vão seguir, né, essa normativa aqui. Então, se elas tiverem lá
essa data de nascimento aqui. Por exemplo, uma criança que nasceu 2 de abril agora, em 2020, ela vai entrar na creche normalmente e tal. Quando ela for completar 3 anos, ela ainda não vai para a pré-escola, ela vai ficar mais um aninho na creche. Aí no outro ano, quando ela já tiver 4 anos, de 4 para 5 anos, aí sim é que ela vai para o pré-1. E de 5 para 6, ela vai para o pré-2. E de 6 para 7, ela vai para o primeiro ano. Tudo bem, gente? É simples, tranquilo, nossa aula, né? Espero ter ajudado aí vocês. Opa, baguncei tudo aqui. Espero ter ajudado vocês, né? Continue estudando, foco, lembrando sempre que vocês têm que ler o edital, é de extrema importância para o seu sucesso, que você tenha ali o edital com aquilo que você estudou, já viu vídeo aula, marca lá, né? Faz as suas anotações, importante também, para você conseguir sucesso aí nos concursos públicos. Obrigado e até uma próxima.